Mauro César Pereira soltando fumaça pela cabeça. Eu vou soltar um trecho e vocês vão ver como ele está bravo, como ele está indignado, principalmente porque o Palmeiras abriu 8 pontos do Flamengo, né? Claro, o Flamengo tem um jogo a menos, se vencer vai ficar 5, mas vou soltar aqui o vídeo para vocês. E no vídeo também terá algo impressionante. Juca Kfouri impressionou mais ainda do que o Mauro César falou. É algo assim inédito na televisão brasileira. Falar sobre o Giai, como vamos explicar esse jogador que ficou 8 meses tropeçando na bola, que não conseguia dominar a bola e agora jogar o que ele está jogando. O futebol é muito maluco. Vamos falar um pouco sobre isso e sobre essa questão dos 8 pontos, né, que o Palmeiras abriu do Flamengo. Você acha que esses 8 pontos, caso o Flamengo não vença, né, esse jogo a menos, o Palmeiras já é uma diferença que praticamente o Flamengo não vai conseguir tirar? Vamos falar sobre isso. Vou começar sobre o Mauro César Pereira. Gente, eu vou soltar o trecho aqui dele. E aí, depois nós vamos falar sobre isso, o porquê de tanta raiva, o porquê dessa indignação e a impressionante defendida que o Juca Kfouri deu, não ao Palmeiras, mas uma atravessada, né, em Mauro César Pereira, para ele, né, abaixar um pouquinho a bola dele, porque os comentários estavam sendo direcionados muito contra o Palmeiras, e aí eu acho que até o Juca Kfouri ficou sem graça e falou, peraí, que eu vou dar uma consertada, porque aí tá ficando muito feio, né? Confira aí. O primeiro gol foi aquela falta que o Flaco Lopes marcou, né? Ele não foi falta. E o Gandula não pode participar do jogo, gente. O Gandula não pode participar. O Gandula deu a bola pro lateral, ele tem que botar a bola na base. Preparador físico, o Gandula. Bancou o Gandula, ele não pode participar, ele foi o Gandula ali. Isso não pode ser ignorado da nossa abordagem sobre esse jogo. Mas peraí, Mauro, o gol do Grêmio também foi regular. Né? A falta era... Então vamos falar também do gol do Grêmio regular, mas estamos passando a margem. Pois é, como vocês viram, o Mauro César Pereira quis atacar o Palmeiras, dizendo que o primeiro gol foi irregular, né? Porque é a mesma tática do ano passado. Isso aí relembra o que é o Mauro César? Pô, o ano passado eu já vi esse filme. O Palmeiras começou a jogar bem, o Palmeiras assumiu a liderança, nós da imprensa começamos a atacar, né, a arbitragem, atacar a CBF, fizemos uma campanha no grito não, protesto na frente da CBF, o Palmeiras é ajudado, os gols do Palmeiras tem sempre alguma coisa que o juiz fez de errado, e aí depois tudo se inverteu, nada foi dado para o Palmeiras caiu pelas tabelas também porque jogou mal, a gente já falou muito sobre isso, e eu acho que ele tenta resgatar, né, esse sentimento ruim contra o Palmeiras para ver se, pô, daqui a pouco os caras abrem 8, abre 10, abre 12 pontos, o meu malvadão não vai conseguir alcançar, então eu preciso agora começar a campanha. E aí ele começou a falar aí que o primeiro gol foi irregular, que não foi falta no Flaco Lopes. Não foi falta no Flaco Lopes, ô Mauro César Pereira. O cara do Grêmio puxou o Flaco Lopes. A questão é que o Flaco Lopes não gritou igual os jogadores normalmente gritam, né? Porque o futebol brasileiro, ele tem que ser seguido de gritos, né? Toda vez que você sofreu uma falta, você tem que gritar bem alto. Aí o juiz vai lá e... né? Mesmo se ele não vê, só dele escutar o seu grito, ele já vai dar falta. O Flaco Lopes é argentino, não é de ficar simulando muito. Ele foi puxado e simplesmente fez, pô, e aí? E o juiz deu a falta. Por que foi falta? Né? Inclusive foi o Bandeira, né? O Bandeira que estava próximo, acabou assinalando a falta, foi falta. O gol do Marlon Freitas de cabeça, não teve nada nesse lance. O segundo gol do Palmeiras, né? Ele reclama que o preparador físico do Palmeiras, ele estava ali, né? Próximo à linha lateral, quando a bola surgiu e ele devolveu a bola rápido para o Giai cobrou o lateral e na sequência saiu o gol, né, do Marlon Freitas. Pode fazer isso? Não, pela regra o Gandula tem que pegar a bola e jogar, né, no chão e o jogador pegar. Mas o preparador físico estava ali, deu a bola para o Giai. Sabe assim, é um espaço entre meus dedos o probleminha desse gol, tá vendo? Não dá nem para enxergar, né? E aí ele quer colocar, ele falou assim, né, pô, tem que falar sobre isso, eu não tô vendo ninguém falar sobre isso. Então ele ia fazer o que ali naquela parte? Ia colocar o Grêmio como vítima, colocar o Palmeiras como vilão. O Palmeiras fez 2 gols irregulares e ganhou o jogo irregularmente com a ajuda da arbitragem. E aí foi quando o Juca Kfouri, impressionantemente, eu não acho que ele defendeu o Palmeiras, eu acho que o Juca Kfouri ficou com vergonha do que o Mauro César Pereira estava fazendo. E, pô, cara, acho que eu vou dar uma consertada também, porque aí também os caras já estão exagerando demais, né? A gente até gosta de pôr o Palmeiras como vilão, mas dessa vez, e o Juca Kfouri foi lá e falou, pô, mas o gol do Grêmio foi regular, né? O gol do Grêmio foi regular, e se for também, né, tem uma outra parte que ele tá falando, que aí eu não vou colocar porque eu não posso pôr tantos trechos assim, né? Muita gente até me pergunta, pô, Lucas, põe o trecho inteiro do cara falando. Não pode, gente. Se eu colocar o trecho inteiro,
o meu vídeo, né, pode até tomar alguma punição, então eu não posso fazer isso. Eu gostaria de pôr o programa inteiro, seria muito legal vocês verem aí, mas eu não posso fazer isso. Então, teve uma outra parte que o Juca Kfouri até disse que, pô, perto o gol do Grêmio teve dois erros de arbitragem, né? Primeiro uma falta invertida, né? Não era falta, era falta que o Maurício, ele deu falta como se o Maurício tivesse encostado a mão na bola e o Maurício não encostou a mão na bola. E depois teve a questão do cara pôr a bola no chão, bater a falta e o Everton pegar com a mão, foi um recuo. Então foram dois erros para sair o gol do Grêmio. E o Mauro César Pereira ia fazer um comentário dizendo que os dois gols do Palmeiras foi irregular e não ia falar do gol do Grêmio. Aí o Mauro César Pereira depois disfarçou, né? Ele viu que ele foi confrontado, né, pelo seu colega e, não, mas vamos falar. Teve jogador fazendo gesto obsceno, teve jogador fazendo isso, teve jogador fazendo aquilo, mas ele não ia falar a favor do Palmeiras. Ali ele foi desmascarado completamente. E da forma mais engraçada, ele foi desmascarado pelo próprio colega. Porque eles são muito amigos, né? Trabalharam juntos muitos anos no Lance, na ESPN e agora no UOL. Então, assim, foi, olha, um dia assim que pra pegar esse vídeo e colocar e assistir várias vezes, porque, mas muitos de vocês, né, acabam comentando assim, pô, mas que você dá moral pra esse cara? Porque, gente, a imprensa faz muito parte do futebol. Vocês acham que não tem que falar sobre isso? Como foi que o Palmeiras, depois daquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, começou a ser garfado o tempo todo pela arbitragem? Começou aonde? Na imprensa. Então quer dizer que se a imprensa tem o poder de repente fazer o clima ficar ruim pro seu time, a ponto do seu time não ter um pênalti marcado por quase 6, 7 meses, vocês acham que, não tem que falar disso? Vamos e convenhamos, né? O futebol é resolvido dentro de campo, mas sabemos que o futebol brasileiro é resolvido dentro de campo e o que acontece fora dele, principalmente com a imprensa, pesa demais. Então, tá aí para vocês verem essa cena que não acontece todos os dias. Aliás, é muito raro, dificilmente isso vai acontecer de novo, alguém pegando o seu Mauro César Pereira e tirando pra nada, pra simplesmente, amigão, para porque tá ficando feio. Isso é muito raro de ver. Galera, sobre os 8 pontos do Palmeiras, por último eu vou deixar o Giai. O Palmeiras, 8 pontos, se o Flamengo de repente não vence, né, o jogo dele que ele tem a menos. O problema é o seguinte, é uma ótima vantagem, claro, é uma boa vantagem, embora o Flamengo pode ganhar o jogo dele e ir para 5, o problema é a sequência agora, né? O próximo jogo vai determinar muito se o Palmeiras vai conseguir sustentar essa vantagem ou não, porque depois tem Corinthians ainda, né? O Palmeiras vai pegar o Bahia, né? Que é muito difícil jogar lá. O ano passado o Palmeiras não conseguiu pontuar contra o Bahia. E é um time que tá jogando bem, é um time que não tem outras competições, saiu fora de tudo, então é um time que tá sempre jogando descansado. Já o Palmeiras tá nessa maratona, vai ter Copa do Brasil, vai ter isso, vai ter aquilo, e ganhou bem do Atlético Paranaense de 3-0. Então vai ser um jogo dificílimo pro Palmeiras, mas se o Palmeiras conseguir sair dessa sequência, Bahia, acho que logo depois contra o Corinthians e outro jogo aí, o Palmeiras conseguir sair bem dessa sequência, aí eu vou te dizer, essa vantagem vai ser sustentada, talvez fique em 8, talvez fique em 7, ou talvez fique até mais. Aí sim é uma vantagem que, se o Palmeiras manter a consistência, dificilmente o Flamengo vai tirar, por mais que ainda falte muito campeonato, né? Mas é óbvio que o problema é a sequência. Olha, o Flamengo tem um jogo contra o Santos no Maracanã. Cara, futebol tudo pode acontecer, mas qual a chance do Flamengo não amassar o Santos, né, no Maracanã? É muito difícil. Então o Palmeiras já tem um jogo muito difícil contra o Bahia, dificílimo, e o Flamengo tem um jogo considerável fácil, né? Então o Flamengo, eu arrisco dizer que 3 pontos para o Flamengo aí contra o Santos, e o Palmeiras tem um jogo difícil, então se o Palmeiras perde a diferença e o Flamengo com um jogo a menos ainda, a diferença já cai para nada, cara. Então ainda é cedo para dizer que essa vantagem aí vai ser muito difícil do Flamengo tirar, é muito cedo, mas se o Palmeiras sobreviver a essa sequência mais difícil que ele tem, né, e manter a diferença do Flamengo ou até aumentar um pouco, aí sim essa diferença vai ser muito bem usada. E o Palmeiras, é óbvio que a gente viu que o ano passado o que aconteceu, se não acontecer nada assim maluco do Palmeiras começar a jogar muito mal inexplicavelmente, ter essa questão da arbitragem e o Palmeiras abre 10 pontos, 9 pontos do Flamengo, sim, por mais que falte muito campeonato, é uma vantagem sim que o Palmeiras pode administrar e de repente ser campeão brasileiro. Mas lembrando que também não é só o Flamengo, né? Tem o Fluminense, tem o Bahia, tem outros times ali se aproximando do Palmeiras, então o Campeonato Brasileiro sempre é muito difícil. E por último, falar sobre o Giai. Cara, o futebol é um esporte assim inexplicável. Por mais que você tente explicar, por mais que você fale, é falta de confiança, é o Abel, é porque o Kelvin foi contratado, Cara, não dá pra explicar essas coisas. O futebol tem coisas que é impossível de explicar. O Giai,
vinha jogando mal há mais ou menos 8 meses. Há 8 meses, não é 3 jogos. Porque às vezes o cara joga mal 2 jogos, 3 jogos, você já condena o cara. Pô, esse cara não joga nada, não serve pra jogar no Palmeiras. Ou o cara faz uma sequência de 5 jogos ruins. O Giai não conseguia dominar a bola há 8 meses. Ele não conseguia dominar a bola. Ele não conseguia acertar um passe de 1 metro. Todo atrapalhado, tropeçava na bola, só fazia falta, é só chutão pra frente, um cara desesperado. Chegava na linha de fundo, ele ia encarar o outro lateral, ele tocava a bola pra trás com medo. Por 8 meses. E eu ali, já tinha passado tanto tempo que eu falei, cara, esse cara tem que ir embora. É impressionante a falta de qualidade. Esse cara não tem nível nenhum pra jogar no Palmeiras. E o que aconteceu? Que nos últimos 4, 5 jogos esse cara tá jogando muito. Ele não perde uma jogada. Marcar bem ele sempre marcou, né? Mas antes eu acho que ele tava muito afobado, fazendo muita falta. Por ele ganha todos os duelos. Ele tá apoiando bem. Ontem ele emendou quase 2 dribles da vaca. Assim, é inexplicável. Que falta de confiança foi essa que durou 8 meses? Porque isso acontece direto com vários jogadores, né? O jogador fica sem confiança, mas isso dura ali. Por exemplo, né? Eu não estou comparando, obviamente, mas só estou dando um exemplo. O Arias chegou no Palmeiras e os primeiros jogos ele não jogou bem. Mas ninguém nem ligou pra isso, porque a gente sabe, pô, cara, 3, 4 jogos, daqui a pouco o cara entrosa e não deu outra. Já começou a fazer gol, já começou a jogar bem e fim de papo. Outro cara que durou uma fase ruim, o Flaco Lopes. Jogou mal por um mês e meio, depois ele já começou a entrar, né? Nos trilhos, aí começou a fazer gol, aí depois caiu de produção, aí depois melhorou. Agora o Giai foi, cara, muito tempo. E ele, do nada, começou a jogar muito bem. O Kelvin definitivamente é reserva do Giai. Coisas do futebol realmente é inexplicável, mas se você consegue explicar o que aconteceu, deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero muito entender, porque sinceramente eu não entendi. Eu não consigo achar uma explicação de como o Giai saiu de 8 meses sem dominar a bola para começar a jogar do jeito que ele está jogando, que realmente está dando gosto de ver. Galera, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.